Oi, boa noite. Estamos aqui no nosso episódio piloto do podcast BioMedX. A nossa convidada de honra hoje é a doutora Larissa Lopes, a nossa Lucy Biomédica Estética, né? Mais de 7 anos na carreira, né, doutora? Isso. Vamos começar então, assim, na descontração, uma perguntinha assim básica que acho que você já escutou muito. Por que você foi para a área da estética? Primeiro gostaria de agradecer o convite aos alunos do P1 de Biomedicina, né, que estão cursando a disciplina de Introdução à Biomedicina. E respondendo a Elaine sobre essa pergunta de por que eu ingressei, né, escolhi a Biomedicina Estética, sempre gostei muito de cuidados pessoais, sempre gostei muito de beleza. E quando eu vi que era uma das habilitações que me dava essa oportunidade de ingressar nessa área, me interessei. E aí aqui, né, na nossa região ainda não tinha. Apesar de eu estar cursando microbiologia, a pós-graduação em microbiologia, sempre me interessei por estética e decidi trancar microbiologia e dar essa chance para essa vontade que eu tinha. E decidi ir para São Paulo fazer lá. Só que aí já tudo se encaminhando para fazer essa pós-graduação lá no Nepulga, que foi um dos pioneiros no Brasil, né? Eu entro no FIP Online e vejo que ia iniciar uma pós-graduação no Unifip. Então, um lugar o qual eu sou egressa, né? Para mim seria uma oportunidade maravilhosa. Já conhecia a instituição, né, sua estrutura, e decidi vir para o Unifip e cursei aqui, fui das turmas pioneiras, fui a turma pioneira, realmente fiz parte, e assim, não me arrependo, viu, gente? Assim, biomedicina estética eu me encontrei muito, foi uma área que eu me descobri e valeu a pena ter tomado essa decisão, né? De uma forma ou de outra eu iria ser biomédica estética, então estava escrito. Então, tanto que o destino ainda arranjou esse jeitinho de que eu cursasse e não saísse de casa, né? Fizesse tudo isso aqui. Então, foi isso que me induziu a me habilitar em biomedicina estética. Nossa, que história legal. Uma outra pergunta, assim, como você equilibra o avanço tecnológico na estética com as práticas que a gente tem no consultório? A moda antiga, a tecnologia nova, ela dificulta, ela facilita? O que você acha, assim, dos avanços na área da estética? É bem legal. Geralmente eu digo muito ao meu aluno, dominem o básico. Se você domina o básico, né, o mercado de estética, ele a todo momento houve um crescimento muito grande, né, de 2020 para cá, e a gente observa que as pessoas passaram a consumir muito estética em todos os âmbitos. E por esse crescimento desse segmento, o que é que a gente observa? A tecnologia vem junto, claro, óbvio. É necessário utilizar a tecnologia, é muito necessário. Porém, se você não domina o básico, o mercado, como ele quer crescer, ele também implementa técnicas que não são tão inovadoras. Então, o que eu geralmente passo para o meu aluno é que peguem estudem essa tecnologia. Veja se não é algo que você já consegue entregar. Né? A todo momento, gente, é uma enxurrada de novos cursos, novas técnicas, novos equipamentos, tecnologia avançando. E assim, você tem que acompanhar, claro, óbvio, a gente tem que acompanhar, mas também discernindo o que realmente vale a pena, sabe? Porque também tem muita coisa, digamos que tem muito repeteco, entendeu? Tem técnicas que você já domina, que você já executa no seu consultório, que você tem sucesso com ela, e às vezes você investe em algo que se diz inovador e muitas vezes nem é, certo? Às vezes o paciente, ele como está muito antenado, né, com muitas informações novas, ele tem essa cobrança, ele cobra de você, mas quando você domina o básico, você tem esse argumento, né? Então, o que eu indico
conheça a tecnologia, acompanhe a tecnologia, mas não esqueça de dominar o básico, porque ele que vai te dizer aonde realmente vale a pena investir naquela tecnologia, se ela é tão inovadora quanto promete. Então é sempre bom manter-se nos básicos assim, porque a tecnologia pode falhar e pode ser a mesma coisa que você já sabe, né? Isso, é porque assim, por exemplo, eu citei esse exemplo esses dias. Um exemplo de procedimento, nós temos um microagulhamento, né? Microagulhamento, várias técnicas injetáveis que a gente já tem, e do nada surgiu uma caneta pressurizada, e eu sempre questiono quando eu tô falando com os meus alunos, você sabe por que surgiu a caneta pressurizada? Ela é tão inovadora? O que é que ela traz? Assim, por que ela é tão boa? Qual a diferença? E aí, quando você vem estudar a fundo o motivo dessa nova tecnologia ter entrado no mercado, foi simplesmente para adaptar os injetáveis que nós biomédicos já fazíamos, que inclusive a biomedicina, gente, ela é pioneira na estética, tá? Fomos os que desbravaram esse mercado de estética. Eu gosto muito de dizer isso, porque muita gente faz, biomédico pode? Biomédico foi quem fez isso poder acontecer. Entendeu? Os outros cursos devem muito à biomedicina, porque foi a biomedicina, e cito ainda mais, né, a causadora de todo esse movimento, que ela é presidente da Associação de Estética, né, da Associação Brasileira de Biomedicina e Estética, que é Ana Carolina Pulga. Ela foi quem, né, fundou, lutou muito por isso, e a biomedicina, todos hoje que atuam na estética de outros cursos devem isso à biomedicina. A pior parte, eu digo que foi a gente que pegou, porque foi aquela... Foi o início de tudo. Foi o início de tudo. Era uma semana assim, a gente podia fazer tal procedimento. Próxima semana vinha uma liminar que a gente não podia mais fazer tal procedimento, sabe? Aí o conselho recorria, então era aquela confusão, era aquela insegurança. Os pioneiros sofreram muito isso, de divulgar alguma coisa, mas vocês podem fazer, sabe? Sempre tem aquele questionamento Sempre. das pessoas por fora. Justamente. Mas você é capacitada para fazer isso? Você tem essa habilitação e pode, né? Então era tudo muito novo para a população. Para nós como biomédicos, né? Essa questão de como se impor no mercado de trabalho, se a gente ainda tem essa insegurança de ter essa briga de mercado, de se pode, se não pode. Sempre teve muito isso no início, mas graças a Deus hoje assim é uma coisa que está bem estabilizada. E aí, voltando para a caneta de microagulhamento, surgiu a caneta pressurizada, que foi só para fazer com que esses profissionais que na época ainda não podiam trabalhar com injetáveis, pudessem passar a trabalhar com injetáveis. Então, não é que era uma tecnologia... Então, chegava muita gente no meu consultório e dizia assim, Larissa, você não trabalha ainda com aquela técnica nova, não, indolor, que de indolor não tem nada. Que de indolor não tem nada. Porque não tem agulha. E aí, a gente precisa estudar justamente para justificar para o paciente porque você ainda não está com aquela técnica, se vale a pena, se o que ele entende sobre aquela técnica realmente faz sentido, né? Então, passei a entender o porquê daquela caneta no mercado e o porquê não era interessante que eu trabalhasse com ela. Se eu já tinha habilitação e essa possibilidade de trabalhar com injetáveis. Se eu posso entregar a medicação na camada que eu quero. Então, não tinha para que apelar para uma coisa, né, que me prometia algo que eu já fazia e fazia, né, com o meu básico muito bem estabelecido. Então, é isso, é conhecer realmente com o que você vai trabalhar. Qual é um dos maiores desafios que você acha para quem está entrando agora no ramo de estética? E um conselho que você daria? Eita, são vários. Mas vamos lá. Primeiro, para quem está entrando, assim, não tenha medo, né? Eu acho que o maior desafio de quem está iniciando na biomedicina estética é o medo. A gente ingressa com medo de intercorrência, que eu acho que é o principal, né? É o principal, é o medo da intercorrência. Então, isso lhe bloqueia de um jeito que você precisa trabalhar isso, né? Precisa trabalhar. E como é que a gente trabalha isso, Larissa? Primeiro, dominando a anatomia, dominando fisiologia, né? O primeiro passo. Então, se você sabe que a sua parte está sendo bem feita,
Não vou dizer a você que nada vai acontecer, porque pode acontecer, né? Eu geralmente digo, gente, até uma unha cravada pode dar complicação, é verdade? Pode, é fato. E dói bastante Então, unha cravada. é verdade. Então, assim, tudo pode acontecer, mas quando você faz a sua parte, quando você conhece os seus limites também, o biomédico esteta para ingressar, uma das maiores dicas é conheça sua profissão. Conheça sua profissão. O que é que a biomedicina estética permite que eu faça? Até onde ela permite que eu vá? Com o que é que eu realmente posso trabalhar? Para você não cair na modinha de rede social, de eu posso trabalhar com isso, eu posso trabalhar com isso, e de repente você é um profissional que não conhece nem o que rege sua profissão. Você não senta para saber quem é o biomédico, o que é que o biomédico pode, o porquê o biomédico pode, certo? Então, é interessante você começar daí, conhecendo sua profissão, dominando, né, essa parte de anatomia, fisiologia, bioquímica, porque são coisas que você vai levar para o resto da vida, né, e precisam ser executadas diariamente. Bom, doutora, seguindo esse gancho, como você vê o futuro da estética no contexto dos novos procedimentos e da pesquisa biomédica para a área da estética? Eu vejo e espero muitos avanços, muitos mesmos. Eu espero daqui a alguns anos estar podendo falar que a gente já venceu muitas conquistas, né? Acho que o mercado é muito bom para a gente, mas ainda precisa melhorar muito, né? Existem procedimentos que a gente ainda precisa alcançar, existem públicos que a gente também precisa alcançar. Uma das coisas que eu gosto muito de ter feito parte desse alcance. A sociedade hoje, ela em vários níveis, né? Em várias classes sociais a gente consegue atingir. E eu ainda acho que a gente pode fazer mais, né, pela sociedade. E por que eu me preocupo com isso? Porque é saúde, né? Profissional de saúde. Então, estética, gente, é saúde pura, né? Segundo a OMS, saúde é bem-estar físico, psicossocial, e a estética entra nisso aí. Não tem como você colocar ela à parte, né? Porque se a pessoa tá bem com a gente mesmo, a gente tá bem para lidar com os outros. Com certeza, com certeza. Quais são os tratamentos mais populares hoje em dia que você faz? Assim, mais populares, gordura localizada, botox, né, que é uma coisa que se popularizou bastante, que por incrível que pareça, no início, e biomédico pode, assim, a coisa que eu mais ouvi na minha vida, e biomédico pode fazer biomedicina estética, biomédico pode fazer botox, sim, pode. Mas e se der alguma complicação? Mas e se não sei o quê? Então, foi a coisa que eu mais ouvi. E sim, hoje é um dos procedimentos que eu mais faço no consultório, né? É o botox, a toxina botulínica, que todo mundo ama e que todo mundo... que é um tabu que também ainda vem sendo quebrado, né? Muita gente ainda confunde com outros procedimentos, né? E o botox é um dos pioneiros, assim, dos que a gente mais faz. Microagulhamento, gordura localizada, né? São coisas. E o facial, né? O facial a gente faz muito, tem muito essa demanda de facial. O pessoal se preocupa muito, tanto que eu geralmente digo, o povo se preocupa tanto com face, que estão esquecendo de colo, de pescoço, de braço, de mão. Aí daqui a uns anos, né, eu já consigo observar isso no consultório, tá? De chegar pessoas que tiveram esse cuidado antes, né? De uns anos pra cá. E o rosto, você diz, meu Deus, o rosto dessa pessoa nem parece que tem essa idade. Aí você olha pra mão, aí faz, eita, mas a mão entrega, mas o colo entrega, mas, sabe? Mas o pescoço entrega. O rosto continua perfeito, mas o resto entrega a idade. Porque com essa onda agora asiática também, né, de skincare asiática, que tá vindo pro Brasil com tudo, as pessoas estão mais focadas em cuidar do rosto e esquecendo um pouco do corpo. E também acho que é porque é o lugar que você vê primeiro, né? Então, ninguém, acho que tipo, porque fica assim, a gente sempre foca no rosto da pessoa que vai falar, né? Não foca na mão. É um lugar de foco, só que quando você vai adquirindo essa visão profissional, aí você começa a entender que é muito importante cuidar também dessas regiões que envelhecem. E é uma região que a gente fala pouco, né? Se preocupa pouco, não passa protetor, não tem esse cuidado diário de hidratar, enfim. Aproveitando assim o gancho, como você
se manter atualizado, assim, não só sobre as novidades da área da estética, mas também sobre a biomedicina de modo geral? É muito difícil ficar se mantendo atualizado a todo momento? É bem difícil. Eu estipulei esse ano a meta de um dia, pelo menos na semana, tirar uma tarde só para renovar, assim, estudar novos artigos. Uma coisa que me ajuda muito com o meu trabalho na área acadêmica, né? Eu fico com os alunos de 7º, 8º e 9º período na clínica de estética, e aí vou ajudando eles, né, nessa parte prática. Eu sou obrigada a ter esse tempo com eles pra gente se conectar junto com essas novidades que surgem no mercado. Então a gente precisa, toda semana eu estou imprimindo artigos novos, a gente está discutindo, inclusive a gente descarta alguns artigos que são, né, não tem importância, e outros que são muito importantes, a gente faz estudos ali em cima. Então é difícil, mas pra mim eu acho que não é tão difícil, porque como eu estou no meio acadêmico, eu acabo que sendo obrigada, é uma disciplina, eu tenho que estar o tempo todo estudando junto com eles, entendeu? Então, pra mim, acabo que tem um dia que eu estudo sozinha na semana, mas de segunda a sexta eu tô junto com eles, descobrindo, estudando, discutindo coisas novas. Assim, pra quem tá se descobrindo ainda, como foi... Deixa eu reformular um pouquinho essa pergunta. A gente tá começando agora ainda, né? Estamos ainda descobrindo as várias facetas da biomedicina. Você tem alguma dica pra gente ajudar a se descobrir qual área seria melhor pra gente, assim? Ou alguma dica que, sei lá, mostraria talvez você goste disso? Que assim? abre uma porta pra gente entrar, assim. É uma pergunta difícil, porque são mais de 36, né? São 36 áreas de atuação, minha gente, é um mundo. Eu digo sempre, ó, se você não fizer biomedicina, não se encontrar em nenhuma dessas áreas, meu amor, dificilmente você vai se encontrar em outra profissão, porque assim, são muitas áreas, né? É perícia, é imagem, enfim. Embriologia. É um mundo, são muitas coisas. Então, assim, e estética, diga-se de passagem que a biomedicina estética, mas dentro da biomedicina estética ainda tem os leques separados. Outros leques separados, né? A gente pode ir para, eu quero me especializar em capilar. Eu quero corporal. Eu quero facial. No corporal eu quero só hipertrofia. No facial eu quero só harmonização. Então, é um leque de opções já dentro da biomedicina estética. É quando você vai para biomedicina em geral, então, a dica que eu dou a vocês, primeiro período tentem se descobrir mesmo, assim, é o tempo. É o tempo. Não percam nenhuma oportunidade. Tá tendo uma palestra de perícia, vai lá. Suga tudo que a faculdade tá dando para vocês. E pesquisem e conheçam essas áreas, essas demais áreas, para vocês terminarem, né? E terem a convicção da área que vocês querem seguir. Mas não existe outra dica, não. A dica é realmente o máximo possível de informações para vocês irem se identificando ao longo do tempo, mas é o tempo que vai dizer isso a vocês. Não tem como, essa porta aqui vai abrir, você vai ser esse biomédico, não tem como. Só a gente absorvendo todas as áreas possíveis pra gente ver qual que a gente mais se apaixona. Isso. É uma história de amor que precisa ser construída. Eu vou fazer uma pergunta agora. Você, como empreendedora, qual foi assim, os maiores desafios que você encontrou ao longo da sua carreira para formar você como profissional e como uma empreendedora de sucesso? Empreender não é fácil. Não é fácil, assim. Quando eu me vi, concluí, estou aqui com meu CRBM, posso trabalhar na biomedicina estética, no outro fim de semana eu já estava trabalhando. Então, assim, corri atrás, eu não esperei, eu não imaginei. Eu quero isso, né? Eu não sou muito de parar para, né? Eu preciso trabalhar na biomedicina estética, porque eu tinha um grande medo, que era o seguinte, me acomodar. Ficar com aquela pós-graduação ali perdida e me acomodar e ficar com medo de atuar, porque a gente sente esse medo, esse medo é natural.
Esse medo é muito natural em tudo que a gente vai fazer. Então, toda decisão que você vai tomar na vida, você sente esse medo. E quando eu decidi atuar, não, eu preciso ingressar logo para não me acomodar. E aí eu ingressei. E foi uma coisa que foi acontecendo, sabe? Foi gradativo. Comecei com injetáveis, tá? Porque eu não tinha condições financeiras de estar comprando equipamentos caríssimos. E porque o sonho de todo biomédico estético, quando termina, aquela mentalidade, não, eu quero uma clínica já no meu ponto, quero com todos os equipamentos disponíveis para qualquer pessoa que chegar e disser, eu quero tratamento tal, venha pra cá. É porque a gente nunca consegue, assim, no início, que a gente tá empreendendo e ter Não, tudo. gata, eu não tinha dinheiro pra isso. Não, eu entendo, porque eu também sou empreendedora. A gente vai começar assim, da estaca zero até chegar no alto e conseguir tudo que a gente sonha. E aí eu decidi começar com o que eu tinha. E o que eu tinha? Uma seringa, pouca habilidade, né? E muita vontade. Então, tinha isso, uma seringa, comprava meus ativos e comecei a divulgar do meu jeito, com as minhas artes que não eram tão bonitas, o cão vai ajudar. Mas enfim, nem tudo é perfeito. E aí comecei a fazer minhas divulgações, comecei a conquistar meus primeiros clientes. E aí, meu primeiro sábado de atendimento, porque eu trabalhava, né? Eu trabalhava como técnica de laboratório. E eu tirei os sábados pra trabalhar, o sábado inteiro. E aí, meu primeiro sábado bombou, de 8 da manhã a 8 da noite. Minha coluna teve que tomar 2 comprimidos. Mas eu tava, assim, felicíssima. Meu Deus do céu, como assim? Né? Então, e assim, com um dinheirinho bom no final do dia, eu disse, meu Deus, que coisa boa. Eu queria muito isso, assim... Foi muito gratificante, eu tava lá detonada, passei o resto do dia deitada, com muita dor nas costas, mas eu tava super feliz, porque é um passinho de formiga, né, é de pouquinho, é uma conquista, e aí foi meu primeiro dia como biomédica esteta. É de pouquinho em pouquinho que a gente conquista as Isso, nossas coisas. e aí fui conquistando a confiança dos meus pacientes, sempre gostei muito de trabalhar com o público, que eu acho que para quem almeja biomedicina estética, goste de público, goste de gente. Porque senão, vá para a bancada, vá para outras habilitações. Se você não gosta de trabalhar com gente, eu tô olhando para ali porque tem um monte de aluno, viu? Eu não olho para a câmera, não, eu fico olhando para eles. Então, se você não gosta de gente, não faça biomedicina, não vá para biomedicina estética. Porque trabalha muito com o público. É público. Então, se você gosta de conversar, se você gosta de ter contato com pessoas, então biomedicina estética é o lugar. Porque do procedimento mais simples que você está fazendo, você tem uma obrigação de dialogar com o seu paciente, de dizer o que está sendo feito. Agora eu estou fazendo higienização. Agora eu estou fazendo esfoliação. Vou fazer remoção de células mortas da sua pele agora. Então, o paciente, ele se sente bem atendido, se sente que você está tratando ele com atenção, se sente bem cuidado quando você tem esse cuidado, esse zelo de ficar explicando para ele o que é que está acontecendo, o passo a passo. Quando você explica o porquê você lançou aquele protocolo, né? Tudo isso faz um diferencial danado. Então, gostar de trabalhar com gente Agora, uma curiosidade minha. Quando você está conversando assim, explicando passo a passo para os pacientes, você tenta deixar mais uma linguagem popular ou você usa também termos muito técnicos? Porque é bem difícil, né? A gente sabe a terminologia técnica e tentar explicar todo o procedimento que é técnico numa linguagem popular, eu acho que é bem difícil, né? Quando tudo vai depender do seu público. Então, se você está falando com um paciente que é leigo, então não adianta, é ignorância da nossa parte tratar aquele paciente com termos técnicos, ele não vai entender, ele vai se sentir constrangido, tá? Então, é até uma forma de você, eu acho até uma forma grosseira, certo? Sim. Então, trabalha-se com termos populares, né? Da forma que ele vai entender melhor. Agora, quando é um paciente que eu já atendi colegas meus, né? Por exemplo, então, quando eu atendo colegas meus, eu consigo levar com uma linguagem técnica, porque eu sei que ele vai entender, né? Então, vai depender do público que você está atendendo. Mas o ideal é sempre... Quem vai definir essa linguagem não é você, é o seu público. Bom, doutora, você com grandes 7 anos de carreira na área de biomedicina... Grande foi, ó. É. Grandes.
E grandes anos como empreendedora também. Você ainda tem muitos objetivos para o seu futuro? Eu como carreira? tenho. Eu não morri, eu tô morta. Se tem, quais são? Poderia nos dizer, por favor? Tenho, assim. Eu pretendo várias coisas, né? Assim, eu não quero colocar isso no papel agora, mas eu almejo conquistas pessoais, né? Na minha profissão. E principalmente a questão de seguir um nicho, né? Que eu ainda desejo muito isso, eu ainda tô me encontrando, né? A gente acha que, não, ela já achou. Não, já tá ótima, ela já disse que já... Não é assim, a gente sempre... Hoje eu almejo encontrar o meu nicho dentro da estética. Vocês que estão no P1, né? O questionamento de vocês é, qual a dica? Como é que eu me encontro nessas 36 habilitações? E a minha pergunta hoje é, como é que eu me encontro dentro da estética? Né? Por quê? Porque tem, dentro da biomedicina estética também tem outro mundo. Então, eu pretendo, né, afunilar isso. Na verdade, eu já comecei esse processo há um tempo. E eu quero afunilar mais ainda para chegar num tempo que eu trabalhe só com uma coisa, sabe? Com uma determinada área. Capilar não vai ser ela, tá? Porque é uma área que eu não gosto muito. Confesso que eu nunca fui muito apaixonada por capilar. Nunca. Desde os meus primeiros contatos. Mas é alguma coisa entre facial e corporal. Então eu almejo muito isso, de afunilar e me encontrar dentro desse nicho. Hoje eu não tenho como, porque eu ainda estou muito envolvida, né? Com essa parte dos alunos da graduação, então como envolve tudo, todas as técnicas, a gente acaba estudando e fazendo tudo, mas eu pretendo, num futuro, me encontrar e trabalhar só com um nicho só. Bom, na estética existem muitos procedimentos, né? Procedimentos perigosos, procedimentos não tão perigosos assim. Qual você acha que você acredita que não faria, se recusa a fazer para um paciente que vá ser muito perigoso ou que apresenta algum tipo de risco? Não, primeiramente, esse termo perigoso me deu um pouco de sudorese, mas... É brincadeira, gente, é brincadeira. A questão não é perigoso, vamos lá. Tudo na vida é risco. Então, desde uma limpeza de pele, tem risco. Né? Eu consigo identificar que, por exemplo, num procedimento simples, eu posso ter um processo alérgico. Quanto mais simples ele for, também pode acontecer. Não é... Então, assim, não é que... Apaga isso aí, como é a pergunta? Ela tem um TDAHzinho. Apaga isso, Gui. Que ela disse perigoso, eu fiquei tão transtornada que deu vontade de ir embora. Eu também encontrei a palavra, eu também sou nervosa. Vamos supor. Vamos pensar que eu tô fazendo transplante de órgãos. Você apagou, Gui? Deixa ela perguntar de novo. Em vez de perigoso, coloca contraindicado. Não, contraindicado não. Vamos dizer que eu tô fazendo... Não, vocês então o querem quê? complicar. Um procedimento que muitas pessoas pedem, mas que você, vamos supor, se recusa a fazer de alguma forma. Que as pessoas pedem e eu me recuso? Isso. Que você vê que aquela pessoa já tem um risco para esse procedimento e mesmo assim insiste em fazer. Sim, pronto. Pergunta assim. Como foi que você colocou isso? Não foi da minha cabeça. Ah, Por isso que tá. saiu tudo. Coloca assim, qual um procedimento que o paciente corre risco, você se recusa, mas o paciente continua insistindo. Você pergunta, acontece do paciente chegar, ele chegar com a indicação do procedimento que ele quer, só que você sabe que ele não tem indicação. Como é que você lida com isso? Alguma coisa assim, entendeu? Bom, doutora, sabendo que existem muitos procedimentos existentes. Você quer que eu faça? Peraí. Quando um paciente vai até você, já com indicação de outro médico, assim, eu quero colocar botox, mas... Tira esse termo médico, esqueça, não fala em médico não. Não. De médico. Quando o paciente decide ir até você, pronto, é melhor. Esquece o chá de médico. Quando um paciente decide ir até você, dizendo assim, eu quero tal procedimento,
e você vê que ele já tem um risco a ocorrer alguma doença ou alguma complicação durante esse procedimento. Certo. Eu consigo identificar isso desde a anamnese. Né? Eu preciso, antes de qualquer procedimento, fazer a anamnese do paciente, avaliar ele como indivíduo. Né? Eu preciso identificar aquele organismo. Por isso que, em muitos casos, na maioria dos casos, a gente solicita exames. Tá? Esse também é um diferencial do biomédico esteta. A gente tem o conhecimento de entender esse paciente como um todo. Então, eu preciso identificar quem é esse paciente na anamnese para saber se ele está apto ao procedimento. E acontece sim, às vezes o paciente chegar e já vem com indicação, eu quero fazer isso. E aí, se eu vejo que há um risco, né, e que o paciente não é interessante ele passar por aquele procedimento na mesma hora, né, eu explico o motivo, que não é interessante. Já peguei, inclusive, vou citar aqui um caso, uma paciente que ela tinha alergia a toxina botulínica, mas ela queria fazer. Ela já teve processo alérgico, mas ela queria fazer. Outra que tinha... a outra era o quê, meu Deus? Ela estava fazendo tratamento de câncer. Fazendo tratamento de câncer. Essa primeira eu me recusei da toxina, disse que não faria. E a segunda, ela estava em tratamento e queria fazer alguns procedimentos. Eu disse que eu não podia, porque a maioria dos procedimentos tem o tratamento de câncer, né, no período do tratamento, como contraindicação. Então, eu não podia fazer. Seria irresponsabilidade da minha parte. E aí ela disse, mas minha médica libera. Aí eu disse, eu preciso desse documento, né? A senhora falando. Pois ela foi para Natal, na outra semana ela estava aqui para fazer. Entendeu? E aí a médica liberou, mas num prazo que ainda precisava de um tempo. Aí se a gente vai precisar respeitar esse prazo. Então acontece muito do paciente insistir em algo que às vezes ele não tem indicação. Como também já chegou, tipo, uma pessoa para mim com lábio muito definido, muito volumoso, querendo mais volume, eu também me recusei. Mas aí cabe muito do profissional, né? Vai muito do profissional. Eu trabalho muito, eu tento ser o mais sensata possível. Se o paciente não tem indicação, então eu não trabalho. Tanto pelos riscos, como também essa parte da harmonização, né? Que é uma coisa muito falada. Então, se o paciente, eu vejo que ele não tem indicação para aquilo ali, eu costumo dizer, eu ganho dinheiro e dinheiro não me ganha. Então, é o meu nome que fica em jogo, né? A partir do momento que eu faço algo que nem eu tô achando bonito, acho que não vai ficar legal, entendeu? Então, se eu vejo que não tem indicação e vou insistir naquilo ali, não vai ficar bonito. Outra coisa também, que é um risco que a gente também tem no consultório hoje, é trabalhar esse reconhecimento de pessoas que têm a dismorfia, né? Que tem essa preocupação excessiva, essa imagem confusa da própria imagem, né? Confundida. Ela tá bem abaixo do peso, mas ela acha que tá extrapolando o peso dela, né? Anorexia, Isso. Que tudo isso está ligado à dismorfia, né? Que é uma disfunção que você tem de não se ver da forma real. É um transtorno. Um transtorno, justamente, é um transtorno. Então, ele não consegue se ver da forma real. E a gente precisa ter esse conhecimento para identificar no consultório de estética. Porque acontece, viu? A gente pega casos assim. Agora, uma pergunta assim, minha mais curiosidade, assim. Você tem algum insight ou conselho que você gostaria de dar para quem está interessado em ingressar na área de estética? Deixa eu já responder essa pergunta. Os insights da estética. Sim, conselho. Alguém perguntou sobre o conselho, a gente já vai responder. Conselho para quem quer ingressar na estética. A gente tem uma pergunta da plateia. Da produção. Da nossa produção aqui. O outro lado da distorção de imagem é você trabalhar com beleza e estar cuidando da autoestima das pessoas. Eu queria saber como você se sente a fazer um procedimento e a pessoa sair muito satisfeita do consultório. É muito gratificante, minha gente. É muito gratificante. O feedback do paciente, depois ele te mandar uma imagem
dizendo, olha como eu tô bem, meu marido achou lindo, sabe? Eu tô me sentindo outra. Então, isso faz uma diferença no seu dia que você não queira saber. Então, é muito gratificante. Não tem outra palavra para descrever, né? Gratidão mesmo. Como é que você interage, assim, principalmente com os alunos, com o código de ética? Porque a gente está estudando agora muito o código de ética. Como é no dia a dia que se aplica ele? Desde o momento que o aluno ele entra no estágio, a primeira semana, né, é dedicada a falar sobre termos e essa parte de ética, né? A gente precisa conhecer e sabe, por isso que eu disse a vocês, um dos primeiros passos para ser um biomédico, né, um biomédico sério, respeitado, é você conhecer sua profissão. Então, o código de ética faz parte dele. Então, é de extrema necessidade a gente conhecer esse código de ética e praticá-lo, né? Não é só conhecer a parte teórica, é realmente colocar em prática. E essa conduta ética, quando você chega no estágio, ali você já começa a praticar, porque você já tem um contato direto com o paciente, né? Você já está no meio que você vai atuar, e aí é dali que parte a questão do respeito ao paciente, né? Do respeito à história do paciente, do reconhecer algumas fragilidades dele. E a partir daquele momento, né, o primeiro contato com o estágio, ele já consegue colocar toda essa ética que vocês conhecem. Na teoria, a gente já consegue praticar ela. É um diferencial muito grande isso. Sim. Porque às vezes a gente tá ali só estudando, mas não vê na prática, e isso já mexe assim, um pouco com a gente quando mais pra frente a gente vai colocar em prática. Isso, com certeza. Vocês colocam em prática não só as técnicas que vocês aprendem nas disciplinas, né? Vocês vão colocar também essas condutas éticas em prática. Uma coisa que eu tenho, assim, tem um choque muito grande, tipo, do aluno não saber como lidar com o público, assim, eticamente. Apesar de que eu acho que isso não deve acontecer, mas já teve casos, assim, de que algum aluno não agiu da forma correta? Sim, acontece. Com muita frequência até? Acontece, por exemplo, com paciente, né? Vou citar alguns exemplos de... Meu Deus, que tanta estria! Vem fulano, foi, olha só! Meu Deus do céu! Então, acontece, né? Que depois a gente, vem cá, não é bem assim. A gente não aponte disfunção. Eu sempre, eu tenho tanto cuidado, tanta cautela com isso, que eu passo muito para o meu aluno. Só fala da disfunção que ele te indicar. Se ele te dá a liberdade depois de dizer assim, eu queria que você dissesse o que mais eu preciso. Aí ele te deu liberdade para isso. Mas nunca chega e aponta, até eu como profissional, eu tento me conter em relação a isso, para não ficar apontando, até das pessoas mais íntimas minhas. Por que você não faz isso? Não, mulher, você está precisando de fazer isso. Então, eu tenho esse cuidado para também não ser antiética no dia a dia, porque a força do hábito de você estar identificando disfunção o tempo todo, que a gente acaba fazendo isso automaticamente, a gente precisa ter essa cautela. E na clínica, o aluno, às vezes, acontece, né? Hoje já melhorou muito, mas houve uma época que tinha um ou outro que, né? Ai, meu Deus, olha isso, não faz isso, o paciente se sente mal, né? Então, às vezes, o aluno ele não tem tanta experiência e pode acontecer, mas hoje a gente prepara muito ele, sabe? Para que não aconteça isso. Hoje, graças a Deus, a gente tem um controle em relação a isso. Primeira coisa, por isso que eu comecei a sentir essa necessidade de falar sobre isso nos primeiros dias de estágio. Então, a gente fala muito de biossegurança, né? Da conduta ética na frente do paciente, da parte burocrática, né? Que isso é também muito importante. Né? Não é só sair por aí sabendo de técnica sem entender a parte burocrática da clínica, porque clínica é uma empresa, né? E ela precisa ter regras, ela precisa ser organizada para que tudo funcione. E aí, acontece, é raro, né? Mas já aconteceu, de se surpreender com alguma disfunção, né? Mas isso é uma coisa que já vem sendo trabalhada e graças a Deus hoje quase não acontece.
porque é também muito ruim pro paciente que tá ali pela primeira vez e ser julgado Sim, por sim. um problema que ele não acha que é tão relevante. É. Como também, às vezes, o paciente ele pode chegar com muita... ele acha que aquela disfunção... Ele aumenta, sabe? Aquela visão da disfunção. A gente vê que não é tudo isso, não é... Mas é a visão dele e também deve ser respeitada. Bom, acho que é só isso de perguntas que a gente tem. A produção tem mais alguma pergunta que gostaria de fazer? Não? Então, muito obrigada, viu, doutora Larissa, por ter aceitado o nosso convite, por ter respondido às nossas dúvidas, nossas perguntas, curiosidades de modo geral. Foi uma honra ter a senhora aqui com a gente, viu? Muito obrigada. E a gente espera ter você aqui mais vezes para tirar as nossas dúvidas, para compartilhar as suas experiências. E seja bem-vinda quando quiser participar aqui do nosso podcast. Pode vir sem ser convidada, né? Perfeito. Não, Isso aí, Fazer à aqui. vontade. Quiser só vir assim, dar um oi, tô aqui, gente, vocês aceitam? Pode vir que a gente aceita também. E eu que descontrair. agradeço a vocês, né, o convite e, né, pioneiro aqui, eu gostei demais, assim, vou vir outras vezes, inclusive já ficaram devendo umas canecas, umas coisas aqui, eu venho cobrar, porque eu cobro. E agradeço demais a oportunidade, é um prazer falar sobre a biomedicina estética, né, que é o que eu respiro hoje na minha profissão é a biomedicina estética, né, se me colocar dentro do laboratório eu morro de depressão, não é, André? Então, assim, eu gosto muito, é uma área que eu me encontrei, que eu amo e que vai ser sempre com leveza, né, e com carinho que eu vou falar dessa profissão. Então, eu que agradeço. Estarei aqui várias outras vezes, é só chamar, viu? Pronto. Tá bom, viu? Obrigada. Já estamos aqui em aberto para você. Pronto, tudo certo. Antes de junho eu tô aqui, viu? Pronto. Tá ótimo, viu? Obrigada, doutora. Obrigada.